noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo título é Servir a Deus. É um tema baseado no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Todos os dias nós ouvimos falar: estou servindo a Deus. Então, nessa noite nós vamos meditar sobre esse assunto. O que vem a ser servir a Deus? Há muita controvérsia sobre esse assunto. E muitas pessoas, embora estejam realizando algo em prol do reino de Deus, estão muito longe de servir ao Senhor. Será que servir a Deus é somente louvar? É participar dos cultos da igreja? Pregar a sua palavra? É verdade que a maioria das igrejas exige de seus membros apenas tais rituais, como se isso fosse suficiente e que Deus ficaria satisfeito com tal devoção religiosa. É verdade que os rituais religiosos, nossas oferendas, nosso louvor, nossa adoração, nossos sacrifícios fazem parte de servir a Deus, mesmo porque todo culto deve ser consagrado a Ele. Algumas pessoas vão afirmar que para servir ao Senhor basta obedecer aos princípios morais ensinados na Bíblia, como não mentir, não roubar e outras coisas mais. Outros ainda dirão que o trabalho na igreja tem maior valor do que o secular. Isso também é verdade. Mas, embora seja verdadeiro, por si só não é suficiente, pois então seria necessário que todas as pessoas se tornassem em pastores, missionários ou qualquer outro ministério da igreja. Essa última hipótese, irmão, contraria a palavra de Deus, pois Deus atribui como tarefa do homem o cultivar e cuidar da terra. Então essa é uma tarefa nossa. E em nenhum momento a Bíblia nos leva a pensar que todas as pessoas devem deixar seus trabalhos seculares, logicamente, para se dedicarem exclusivamente à igreja. Nós não queremos dizer com isso que uma pessoa não deva fazer isso. Não. Muitas pessoas devem fazer. Cada um tem um chamado específico e deve dirigir sua vida a esse chamado. Porém, irmãos, jamais Deus ordenou que alguém que tem uma habilidade, um dom nato, deixe de lado tais talentos para investir o seu tempo total à obra de Deus. É certo que obedecer aos princípios morais ensinados na Bíblia, trabalhar na obra de Deus, fazem parte do serviço do Senhor. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu, porém, acredito que a maior dúvida do homem não está no fato de servir ou não servir, mas na escolha a quem servir. Uma vez que de uma ou outra maneira estaremos sempre servindo, quer a Deus ou a outra pessoa ou coisa. Pois o não servir, irmãos, a Deus sempre implicará em estarmos a serviço de algo ou de alguém. Uma coisa é certa.
Deus jamais precisou da ajuda de quem quer que seja, pois ele em si só é autossuficiente. Ao contrário, nós é que precisamos dele. Então tudo que fazemos é feito por nós e para nós. Verdade, irmãos. Jesus falou: não vim para ser servido, mas para servir. E através das suas atitudes e na forma de agir, nos ensinou o que é servir a Deus. Isso quer dizer que Cristo não veio a essa terra para ajudar a Deus. Ele era o próprio Deus, na forma humana. E como humano, ele nos ensinou que servir a Deus significa obedecer. Ele obedeceu até mesmo na morte. Então, servir a Deus é obedecer a Deus. Quando falamos que os princípios morais devem ser obedecidos, mas em si só não são suficientes. Queremos dizer que esta obediência é feita para nós e por nós. Pois se efetuarmos alguma transgressão à lei, seremos punidos no rigor da lei. Então obedecemos às leis para que não sejamos punidos pelo rigor da lei. Quando falamos que os rituais religiosos fazem parte de servir a Deus, nós queremos dizer que eles são necessários, sim, pois também são feitos para nós e por nós, para que nossas ofertas, nossos sacrifícios, louvores e adoração nos aproxime de Deus. Mas em si só não são suficientes, irmãos. Será que o meu louvor, as minhas orações, a minha oferta, o meu sacrifício, a minha adoração será aceita por Deus pelo simples fato de eu estar em uma igreja ou, com isso, querer efetuar uma troca com Deus? Em verdade, irmãos, todas essas coisas elas são insuficientes e não aceitas por Deus se aquele que se oferece para servi-lo não obedecer aos 2 mandamentos que ele nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, minhas oferendas, meus sacrifícios, minha adoração, ela não será aceita por Deus quando eu desprezo o meu semelhante. É claro que não será aceito, pois para Deus nada valerá as minhas oferendas se eu não estiver aberto para o amor. O amor implica em amar os meus semelhantes. O amor a Deus implica em enxergar Deus em nossos semelhantes, mesmo que não seja alguém cheio de, mesmo que seja alguém cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de vícios, alguém que aos nossos olhos para nada serve, mas Cristo morreu por ele também. Irmãos. E portanto, irmãos, para ele significou a morte de Cristo, a morte na cruz. Esse valor é inestimável, irmãos. Então a adoração, o louvor, o sacrifício será uma abominação para Deus se o nosso coração não estiver inteiramente dedicado a Ele e aos seus caminhos santos. E que serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gorduras de animais e não folgo
com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Então, irmãos, o que é servir a Deus? Jesus nos disse que devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Esse amor é servir aos irmãos, pois ninguém poderá servir a Deus se não estiver servindo ao seu irmão. É isso que Ele quer nos mostrar. Sim, Ele usou a parábola do bom samaritano para nos mostrar. É também disso que Paulo trata quando fala: aquele que diz amar a Deus e não amar o seu irmão é mentiroso. Esse amor é incondicional. Não está restrito em amar apenas ao que nos querem bem. Amar quem nos ama é muito fácil, irmãos. O difícil é você amar quem te persegue, quem tem causado os danos ou dores da sua vida. Mas é isso que Cristo quer nos dizer. Temos de amar a todos, incondicionalmente. Então, Deus aceitará nossas oferendas e estaremos servindo. O servir a Deus tem de vir do coração, não porque outras pessoas o fazem ou para agradar quem quer que seja. Lembre-se, só Deus conhece seu coração. E o que é feliz, Ele quer você feliz. Se for para servir, que seja de coração, irmãos. Mas alguém pode discordar e dizer que servir a Deus é fazer uma obra, uma boa obra. Fazer a sua obra, a obra de Deus. Sim, é verdade. Mas a principal obra de Deus é o amor. Pois Deus é amor. E esse amor ao próximo pode ser expresso de várias formas, irmãos. E em qualquer uma delas, a nossa intervenção será maravilhosa. Podemos orar pelo próximo, ganhar almas para o Senhor, consolidar e discipular as pessoas para o caminho de Deus. E quando elas tiverem um verdadeiro encontro com Deus, o primeiro amor crescerá naturalmente, expandindo assim o reino de Deus na terra. Sabe, irmãos, servir a Deus verdadeiramente tem suas vantagens. Sim, claro que tem. Fortalece a fé. A fé que vem lá do alto, que vem de Deus, nos dá confiança para enfrentarmos os desafios e vencer o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não sou eu que digo, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. Constrói em nós um caráter genuíno. Quem serve a Deus tem o caráter de Deus. Tem a presença do Espírito Santo e em nós constrói um caráter genuíno e piedoso, que nos dará forças para lidar contra os perigos que surgirem em nosso interior. Fortalecidos com poder, irmãos, mediante seu Espírito, o homem interior, não é esse homem exterior. Efésios nos diz isso aí. Paulo fala para os Efésios, capítulo 3, versículo 16. Servir ao Senhor nos dá coragem para nos posicionarmos contra o mal em prol do bem, do que é bom e verdadeiro. O homem que serve a Deus terá coragem para se posicionar contra toda a investida do inimigo,
se necessário, ele entregará a própria vida em defesa do reino de Deus. Vigiai, irmãos. Vigiai. Estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Paulo também falou aos Coríntios, está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Essa coragem não é uma coragem externa, mas é formada em nosso coração, ao experimentarmos o viver a vida de Cristo, de saborear o quanto Ele é grandioso e gracioso e amoroso. Servir a Deus nos ensina a encarar desafios coletivamente. Necessário nós termos um relacionamento rico e profundo com todos os membros da nossa família, uma família de Deus, e devem ser construídos, irmãos, em amor, através do tempo onde cada um participará para o bem comum de todos, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Não são palavras minhas, são palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16. Para finalizar, irmãos, tem sido tremendo ver o agir de Deus em minha vida. Quero incentivar os irmãos a realizar o trabalho para Deus, mas um trabalho baseado no amor, pois todo trabalho realizado com amor torna-se uma verdadeira bênção. As pessoas lá fora estão gemendo. Cabe a cada um de nós fazê-los entender que só Jesus Cristo salva, só Jesus cura e só Jesus liberta. Essas pessoas necessitam ouvir a tua voz. Então abra a tua boca, irmão. Anuncie o amor e as promessas do Senhor. Fale o que Jesus pode realizar na vida de cada um deles. Mas lembre-se, não para mim mesmo. Tudo para a honra e glória do Senhor.